Olá, pessoal! No curso anterior, a gente começou a discutir sobre o conceito de dados. Só para lembrar, o objetivo dessas 3 primeiras aulas é tentar responder a pergunta: o que são dados? Na aula passada, a gente definiu que um dado é um registro mais um estado. Lembra, um registro é uma estrutura que pode assumir um estado dentre algumas possibilidades. E um dado é quando você tem esse registro, essa coisa física, que tem um estado específico. E a gente viu que esse dado ele pode ser útil quando ele for informação, quando eu posso relacionar um estado com alguma coisa da realidade, de algum problema ou de algum contexto. Na aula de hoje a gente vai tentar começar a discutir qual que é a relevância desses dados com os problemas que a gente vai tratar. Por que problemas que têm dados começam a ser mais complicados e exigem novas técnicas de programação, além daquelas que a gente já viu até agora? Um problema que vocês já devem ter ouvido falar é o problema de Big Data. Big Data, em inglês, significa big, grande, muito, e data, que é dados. Então, é o problema de ter muitos dados. Mas vocês sabem o que isso significa? Vocês provavelmente já ouviram falar desse problema. Então, vamos tentar, primeiro, discutir um aspecto importante de dados que é diretamente relacionado ao problema de Big Data. Bom, a gente viu que o dado ele é um registro mais um estado. Bom, se eu tenho um registro, eu posso ter vários registros. Então, a gente pode falar que o conceito de dados é um conceito contável. Eu posso ter dados, eu posso ter muitos dados. A quantidade de dados que eu tenho depende do número de registro, do número de, nesse caso, de lâmpadas que eu tenho, cada um com um estado diferente. Só que, se é contável, provavelmente deve ter uma unidade. A unidade de computação que a gente usa para contar dados é a unidade do bit. Um bit equivale a um registro binário com um estado, um 0 ou um 1. E eu posso ter, então, vários bits. Então, quando eu estou falando de dados, eu posso falar em quantidade. Eu tenho 40 bits de dados, eu tenho 40 registros binários, cada um com seu estado. Em computação, é comum nós usarmos uma outra unidade. É comum nós pegarmos 8 bits, agrupá-los e usar a unidade que a gente chama de byte. Um byte são 8 registros binários, cada um com seu estado diferente. A partir do byte, nós podemos derivar várias outras unidades. Por exemplo, se eu tiver 1000 bytes, ou 8.000 registros binários, cada um com seu estado, eu tenho 1 kilobyte. Se eu tiver 1 milhão de bytes, ou 8 milhões de registros binários, eu tenho 1 megabyte. E se eu tiver 1 bilhão de bytes, 8 bilhões de registros binários, eu tenho 1 gigabyte. Então, quando você assina um pacote de internet, diz, você tem direito a transferir 64 gigabytes. Significa que você vai poder transferir 64 vezes 8, zeros ou uns pela rede deles. Ou, eu tenho um novo plano de internet de armazenamento e eu posso armazenar 500 gigabytes. Significa que você tem 500 bilhões de bloquinhos de 8 registros binários que você pode pôr o seu 0 ou 1 lá dentro. E, assim como metro ou segundo, as unidades vão indo. Mas legal. Então, se a gente conhece uma unidade, a gente pode falar de valores. Então, qual que é a grandeza desse Big Data?
tem algumas perguntas interessantes que têm até estimativa. Por exemplo, você já se perguntou de quantos dados são gerados na internet por dia? Bom, tem um pessoal que calculou um total de 463 exabytes. Isso é esse bando de zero aí na frente do 463. É muito dado. Uma outra pergunta é: quantos dados existem em todo o mundo digital? Foi calculado como 44 zettabytes, que é 44 mais uma infinidade de zero aí dentro. Mas por que essa quantidade de números, essa quantidade de dados é um problema? Bom, se você tem essa quantidade de dados e você quer armazenar, você precisa dessa quantidade de registros. Então, você já tem um problema que é armazenamento. É só pensar que, por exemplo, que um disco rígido vai ter 1, 2 terabytes. Quantos discos rígidos você precisa para armazenar 44 zettabytes? É muito, né? Mas um outro problema que a gente vai discutir bastante nessa disciplina é a questão de processamento de dados. Um ponto que a gente vai desenvolver nos próximos vídeos é que quando eu tenho bastante dados e eu preciso processá-los, eu já vou explicar o que é processar um dado. O meu programa, ele pode demorar para resolver o problema ou precisar de muita memória, de muitos recursos computacionais. Então, o que a gente vai ter de diferente dos programas que a gente vinha fazendo até agora é que a qualidade do programa que você fizer vai ter um impacto sobre a possibilidade de implementá-lo ou não, possibilidade de usá-lo ou não. E a gente vai discutir algumas ferramentas e formas de avaliar a qualidade do programa, não só se ele funciona ou não. Mas, então, o que é processar um dado? O que é processamento de dados? Isso até um tempo atrás era o nome do curso de tecnologia, algo meio equivalente ao bacharelado de tecnologia de informação, era o curso de processamento de dados. Porque na época a parte de engenharia de software não era tão forte como hoje. Era mais dessa parte como dos algoritmos e estruturas que a gente discute nessa disciplina. Então, o processamento de dados, ele é basicamente aplicar operações sobre dados. Então, mas quais são as operações? O que são operações que eu posso fazer sobre dados? Vamos lá, então. Então, imagina aqui que a gente tem os nossos dados aqui, nossos registradores, nossos registros. Um exemplo de uma operação é de modificação. Eu posso modificar o estado de um dado. Eu posso ir num registro específico e mudar de aceso para apagado, de 1 para 0. Uma outra operação, eu posso transferir dados. O que é transferir um dado? Transferir os dados é copiar os estados em alguns registros para outros registros. Então, aqui eu tenho o estado de 2 lâmpadas e eu estou transferindo esses 2 estados para outras 2 lâmpadas. Outra operação, eu posso acessar um dado. Acessar o dado é coletar o estado de algum registro qualquer e copiá-lo em alguma região ou alguma estrutura que seja útil para mim. E, por fim, eu posso realizar operações como, por exemplo, de comparação. Eu estou procurando se esse registro está aceso ou apagado. Ah, ele está aceso como a minha referência. Então, a comparação me volta que é verdadeira. O que nós veremos nos algoritmos dessa disciplina são várias operações de processamento de dados. E a relevância da quantidade de dados, saber computar a quantidade de dados, é que nós podemos saber quão eficiente, qual o número de operações que eu preciso realizar sobre uma quantidade de dados
para resolver um problema que eu estou tentando resolver. Legal. Então, o que nós já vemos até agora nos vídeos são que, a gente pode definir dados como um registro mais um estado. E a gente viu também que esse dado pode ser útil no formato de informação, quando um estado de um dado se relaciona com algum aspecto da realidade. E aí a gente viu no vídeo de hoje que esses dados são contáveis. Eles são contáveis em bits e bytes. Então, eu posso dizer, eu tenho 2 milhões de bytes, ou eu tenho 2 megabytes. E eu posso relacionar isso com o número de registros que eu preciso para representar todos esses dados. E a gente viu também que eu posso modificar esses dados. Eu posso processar esses dados. E a gente falou um pouquinho de que a quantidade de dados impacta sobre quanto de processamento você precisa fazer. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai discutir um pouquinho sobre que tipo de informação que eu consigo armazenar nos dados e como que eu posso usar o registro binário para representar outros tipos de dados que não sejam zeros e uns. Ok? Então, nos vemos no próximo vídeo.